Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio 12 da sétima temporada de The 100. E assim, gente, eu acho que esse episódio ele não acrescentou muita coisa, não foi um episódio em que aconteceu muita coisa. Na verdade, pra mim só se acrescentou algumas teorias e algumas coisas que eu já estava imaginando que ia acontecer, mas não foi nada de muito surpreendente, na verdade. Eu acho que o que tá pra acontecer de surpreendente mesmo vai ser mais pro episódio 13, que pra quem não sabe vai ter uma pausa de 2 semanas. O episódio 13 só vai ir ao ar no dia 9 de setembro, então a gente tem aí 2 semanas sem episódio. Antes de falar qualquer coisa desse episódio, pra quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, porque isso me ajuda bastante. Gente, ali no comecinho do episódio, a gente já começa ali com algumas mortes, porque assim, o Shenreda, ele tá com aquela coisa de que ele quer que todo mundo se ajoelhe pra ele, é mais uma questão de ego. É por isso que eu falo que eu acho que o Shenreda, ele não é tão poderoso assim, porque ele só quer alguém se curvando, ele só quer alguém adulando ele. Então eu acho que se alguém se dedicar mesmo, se alguém se focar em destruir ele, vai ser muito fácil. E eu digo isso, gente, por coisas que aconteceram nesse episódio. Porque assim, a gente já vê logo ali no início que a Indra, ela não se deu completamente por vencida, que ela não se rendeu completamente ali naquela batalha, como já era de se imaginar. Então ela tá mais observando ali. Na minha opinião, a Indra não desistiu, ela só deixou a luta para uma outra hora. Então acho que ela tá aguardando ali pelo melhor momento para ela atacar. A mesma coisa o Murphy e Mori, porque se for pensar, tá todo mundo ali se revoltando contra ele, bem debaixo do nariz dele. Então acho que se todo mundo se organizar, ele vai perder o controle. A gente já vê ali que os poucos fiéis que restaram de Sanctum, eles já estão ali se apegando mais a Emori e ao Murphy. Então o Murphy, ele tá ali numa posição de liderança simplesmente perfeita para ele. Eu acho que o Shenhen, ele tá dando bobeira. Voltando a falar da morte, que logo ali no início ele faz os prisioneiros da Legion se ajoelhar para ele. A Nick se ajoelha ali mais por uma questão de sobrevivência do que por querer se ajoelhar para ele, mas ela se ajoelha, todos os prisioneiros se ajoelham ali para ele e ele pede ali para que os filhos de Gabriel também se ajoelhem para ele, senão eles vão morrer. Só que o Nelson, ele resiste, ele fala que ele não vai se ajoelhar para ele. Então o que acontece? O Shenreda mata todo mundo. Acho que foi uma cena muito forte, muito intensa, como já faz algum tempo que a gente não vê. Mas eu gostei do final do personagem, porque afinal de contas, apesar de tudo que aconteceu, ele foi fiel ali, ele não cedeu a mais um deus. Então acho que foi um final muito digno ali pro Nelson, apesar de ter sido tão intenso, tão sofrido ali, mas não seria The 100 se não tivesse mortos no meio do caminho. Então o Nelson entra para essa lista de mortos junto com os filhos de Gabriel, junto com os fiéis, junto com a Diosa, junto com o Anders, junto com o Russell, que morreu no primeiro episódio. Então vamos contando quantas mortes mais a gente vai ter daqui pra frente. Só que o Shenhead, ele sabe que ele não terminou o serviço, ele sabe que ainda tem muita gente escondida, ele só não conseguiu encontrar. Então ele coloca todo mundo ali para procurar por essas pessoas para terminar o serviço, por causa daquilo que ele falou no episódio passado, no episódio retrasado, de que tinha que matar inclusive as crianças, porque as crianças crescem e se vingam pelos seus mortos. Só que assim, gente, eu acho que não foi uma coisa muito aleatória isso que ele falou. Eu acho que ele realmente ele tem medo que as crianças cresçam e se vinguem dele, mas também eu acho que isso tem a ver com a Indra, porque a gente sabe ali do que ela contou, que quando ela era criança, o Shenrenda dominou tudo, ele destruiu tudo, ele matou todo mundo que não queria se ajoelhar para ele. Então, a Indra foi uma dessas crianças que cresceu e foi em busca de vingança, porque agora ela é o principal obstáculo entre ele e a dominação que ele quer ali em Sam. Assim, gente, eu acho que o Murphy, ele tá tão incrível nessa temporada, ele tá numa posição de liderança tão maravilhosa. A gente tá tendo umas cenas tão legais com ele, assim,
de todo mundo tá elogiando ele, de tá falando que ele tá melhorando. A Emori tá ali toda encantada pela maneira que ele tá tratando as pessoas. A Indra ali falando que tá muito orgulhosa dele e ele falando que pra ela entrar na fila. Sinceramente, tudo isso que tá acontecendo com o Murphy me dá muita a sensação de que ele vai morrer. Me deu muita sensação de que talvez ele morreria tentando proteger a Mad, tentando proteger as crianças e tentando proteger ali o que sobrou de Sanctum. Me deu muita sensação de que isso ia acontecer. E sério, gente, se for isso, olha, eu não tô preparada, mas por enquanto ainda não aconteceu. Bom, a gente tem também o Shehida ali com o caderno da Mad e com a pedra da anomalia de Sanctum. E ele viu ali, aparentemente ele reconheceu alguma coisa. E eu volto ali no que eu já falei nos outros vídeos, que eu não entendo como que a chama foi parar com ele. Me vem a ideia de que o filho do Bilkadogan, ele se tornou um comandante e que o Shenreda seria um descendente do filho do Bilkadogan. Então eu acredito que por isso, talvez, ele reconheça a Pedra da Anomalia. Lógico que ele tem as lembranças dos outros comandantes, mas eu acho que por ele ser um comandante tão cruel, eu acho sim que ele pode ter alguma ligação com o Bilkadogan. Eu dei um palpite de que o Shenreda e o Bill não se entenderiam, mas depois desse episódio ali com o Shenreda vendo a Pedra da Anomalia, tendo algum conhecimento sobre a pedra, me deu muita sensação de que talvez eles se aliem nesse episódio 13. Mas deixa aqui nos comentários as teorias de vocês. Falando de Bardo, a gente pode ver um pouquinho mais do Bellamy e eu continuo insistindo de que tem alguma coisa ainda pra gente ver sobre o Bellamy, que ele não vai trair todo mundo, que não vai ferrar com todo mundo. É lógico que ele já ferrou bastante, porque a Clarke foi torturada nesse episódio. Ele meio que ignorou todo mundo, ele meio que deu um fora ali na Echo, eles meio que brigaram. A Raven também falou ali que não reconhecia mais ele. Então assim, gente, eu acho que ainda tem alguma coisa nessa história, porque logo que Bardo aparece, o Bill deixando bem claro que ele não é esse idiota, que ele percebeu que o Gabriel sabia sobre a chama, então ele começa a tratar ali o Gabriel como um prisioneiro. E no momento ali em que os guardas vão levar o Gabriel para a cela, ele passa pelo Bellamy e fala que ele tá muito bem de branco. E eles meio que trocam olhares assim. Eu posso até estar errada. Eu posso até me arrepender do que eu vou falar agora. Mas eu acho que tem alguma coisa. Ou ele tá sendo totalmente controlado, ou ele não tá sendo controlado. E ele tá sabendo muito bem o que ele tá fazendo, porque em pequenas coisinhas que aconteceram nesse episódio me deu muita sensação de que o Bellamy tá com um plano, que ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Então assim, eu ainda acho que o Bellamy não é um caso perdido, eu acho que ainda tem volta, porque assim, em vários pequenos momentos ele demonstrou ainda se preocupar com eles. Ele negociou ali com o Bill para que ele não matasse eles, ele conseguiu ali dar um jeitinho falando que a chama poderia ser recuperada. Ele se mostrou ali meio sentido no momento em que a Clarke estava sendo torturada ali. Eu confesso que eu queria que o Bellamy tivesse ali um momento ali em que ele visse as memórias da Clarke e ele percebesse que a coisa já saiu do controle, que ele já passou de todos os limites. Eu queria um momento de surto ali do Bellamy, falando para acabar com tudo aquilo ali, para eles se revoltarem contra o Bill, mas isso não aconteceu porque eles simplesmente não mostraram nenhuma lembrança da Clarke. Gente, eu precisava muito de um momento Bellarke ali nas memórias da Clarke, mas foi só um momento para a coitada ser torturada. Mas assim, eu queria muito, muito, muito que esse fosse o momento em que o Bellamy acordasse. Mas eu vou deixar aqui minha teoria, que eu acho que isso pode talvez acontecer no próximo episódio. Porque no próximo episódio a gente vai ter o eclipse do Sol Vermelho, que foi o que aconteceu ali no início da sexta temporada. E a gente sabe que as pessoas ficam bem loucas, bem descontroladas durante esse eclipse, então muita coisa pode acontecer.
o Bill pode se descontrolar e acabar soltando alguma coisa, acabar falando alguma coisa. O Bellamy também pode, quem sabe, despertar durante esse eclipse do Sol Vermelho. Então, muita coisa pode acontecer, assim como também pode acontecer muita morte. Mas, enfim, a gente não viu as memórias da Clarke ali, mas ela conseguiu convencer o Bill ali a ir para Sanctum, a recuperar a chama. Só que o Bill, ele não é besta, ele sabe muito bem que ele pode estar sendo enganado. Então, o que que ele fez? Ele separou o grupo. Ele mandou eles para um outro planeta que a gente não sabe qual é. Mas eu tenho teorias de que só falta a Terra. Só falta a Terra pra gente ver como é que tá a situação. Vocês já imaginaram se eles foram pra Terra e eles descobrirem que a Terra é habitável de novo? Seria muito bom que as coisas se iniciassem na Terra na primeira temporada e se encerrassem na Terra na sétima temporada. Ia ser um ciclo perfeito para a série terminar. Então eles são separados. O Bellamy, a Clarke, o Bill e a Raven vão para Sanctum e os outros vão para esse outro planeta. Mas a Echo, ali no momento em que ela estava sendo levada para esse outro lugar, ela falou uma coisa que faz sentido. Alguma coisa ali sobre ele estar separando os lutadores, quem poderia lutar. Então eu imaginei que realmente o Bill ele estava separando as pessoas que poderiam dar trabalho, os guerreiros, eles estavam sendo mandados para outro lugar. Então realmente o Bill estava tentando deixar a Clarke meio indefesa, já que ela só estava ali com a Raven e com o Bellamy, que estava totalmente controlado pelo Bill, aparentemente. O Gabriel também foi ali com eles para Sanctum. Aparentemente ele manteve a Raven e o Gabriel porque eles entendem como a Pedra da Anomalia funciona. Então ele precisava dos dois. Mas assim, gente, sobre isso, sobre eles estarem separados, eu tenho teoria também sobre isso. Porque assim, gente, nesse tempo todo em que eles estiveram em Bardo, a gente viu que o Jordan entende alguma coisa sobre os símbolos. Então, talvez o Jordan consiga ativar a Pedra da Anomalia, a menos que essa pedra não esteja ativa, que teoricamente é o que aconteceu com a Pedra da Terra. Mas se o Jordan conseguir ativar essa pedra, vai ser perfeito, porque assim eles conseguem fazer o caminho de volta para Bardo e em seguida para Santo. Mas não tem nenhuma garantia sobre isso, porque aparentemente o Jordan só estava estudando os símbolos ali no episódio passado, retrasado. E outra teoria também de como eles vão ser trazidos de volta é o Levi, porque a gente sabe muito bem que ele sabe como ativar a Pedra da Anomalia e ele simplesmente esteve desaparecido durante esse episódio. Eu senti muita falta dele, então eu imagino que talvez ele consiga trazer eles de volta. Talvez a gente tenha um momento de reencontro entre Otávio e Levi, não sei. Mas o episódio termina com eles chegando ali em Sanctum, a Clarke dando de cara com Sherida no trono sem entender nada, com o Murphy todo amarrado. Afinal de contas, o Sherida conseguiu ali descobrir mais ou menos o que o Murphy estava fazendo, que ele estava escondendo ali o resto dos fiéis. Então ele pegou o Murphy de refém, e Mori e os outros estão presos ali na sala das máquinas, porque ele deixou ali um guarda falando que se alguém saísse era pra matar. Só que eu acho que eles ainda têm um trunfo, porque no meio de todo esse processo, a Nick seguiu a Indra ali, que, que conseguiu salvar o único filho de Gabriel que sobreviveu ao massacre ali, e ela levou ele pro Murphy. E a Nick tava ali, ela descobriu tudo o que tava acontecendo, só que eles conseguiram prender ela. E o Murphy falou ali sobre o marido da Nick, sobre ele ter salvado todo mundo, sobre ele ter feito isso por ela. Então o Murphy tentou ali comover a Nick. E eu, sinceramente, eu acho que ele conseguiu mexer com ela, eu acho que ele conseguiu sensibilizar ela. E eu acho que é com isso que eles vão conseguir se salvar. Porque eu acho que a Nick pode sim ajudar a Emory ali
a salvar todo mundo. Eu acho que esse pode ser o momento de redenção da Nick. A gente, uma coisinha que eu tava quase esquecendo de falar. Eu adorei o Jordan nesse episódio. Eu acho que a cada episódio que passa ele tá mais parecido com o Monte. Eu achei muito bonitinho o momento dele com a Hope. Os dois ali se entendendo, se conectando. Achei muito bonitinho. Por incrível que pareça, eu gostei muito da Echo nesse episódio, porque ela ficou muito revoltada com Bellamy. E assim, gente, ainda bem que ela não destruiu o Bardo, ainda bem que ela não matou um monte de gente em nome do Bellamy, né? Porque senão ela estaria profundamente arrependida de fazer isso. Ainda bem que ela não fez, ainda bem que a Raven fez ela voltar atrás, porque senão imagina o peso na consciência que ela não ia ter agora, destruindo todo mundo, matando todo mundo e vendo o que aconteceu com Bellamy. Eu acho que ela não ia se perdoar, ainda bem que ela não fez essa besteira, ainda bem que o único sacrifício foi o da Diosa ali, e mesmo assim foi um sacrifício para salvar a alma da Hope. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio. Quem que vocês acham que vai resgatar quem foi mandado ali pro outro planeta. Eu acho que pode ser o Jordan, ou o Levi, ou quem sabe o Bellamy, que aí a gente vai poder ter um encontro dos irmãos Blake de verdade. Pra quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like aqui no vídeo e compartilha nas redes sociais de vocês. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo de The 100. Lembrando que a série vai ter 2 semanas de pausa. Até o próximo vídeo. Tchau!